Boa noite! É uma satisfação estar aqui com vocês hoje, quinta-feira, delícia, com um convidado super especial e o Caio chegou primeiro. Eu nem falei nada! A galera aqui, ó, tudo demorou hoje. Maíra, a Lari chegou depois, ó. O Carlos, Karine. Muito boa noite, galerinha. Coisa boa. Oi, Eli! Eu tô com uma saudade de você e dos nossos vinhos. Eita, lasqueira. Oi, Elber, boa noite. Cauê. Que coisinha lá mais legal. Deixa eu ver, o Eider já deve estar aqui. E hoje a gente vai falar sobre as habilidades, competências, características, enfim, que a gente imagina, né, que vai ser muito necessário nesse cenário pós-pandemia, pós-Covid. A gente sabe que o mundo vai mudar, vai ser diferente em todos os aspectos, inclusive, né, o impacto na propaganda médica. E a gente bateu um papo, né, baseado no que a gente conversou na terça-feira com a live com o Milian e tudo mais. E aí agora a gente fez uma listinha e quer passar para vocês o que a gente pensou que vai ser muito importante desenvolver. Então, Eider, tô mandando aí. Só elogios a você. Oiê! Olá! Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo tranquilo também, graças a Deus, na correria, mesmo em home office, a correria é grande, né, Liege? Então, eu não sei, esse dia eu estava falando, eu acho que eu não consigo trabalhar sem ser correria, porque eu sempre me enfio em correria. Então, não sei, na pandemia também, eu estou correndo mais ainda, né? Porque os alunos da turma um lembraram que tem o curso, né? E voltaram. Então, a demanda para atender todos os alunos, eu acho isso maravilhoso, né? Eu adoro, quero mais é que todos mesmo se envolvam, entreguem todos os projetos, retomem todos os estudos, porque agora é a hora, né, Ida? Esse é o momento como muitos falaram, né, nas lives que a gente tem assistido, esse é o momento de afiar mesmo o machado. É. E é um momento super importante para identificar as nossas fortalezas, identificar as nossas oportunidades, né, as nossas fraquezas, para daí em diante a gente melhorar o nosso nível, aumentar o nosso nível. A régua, quando Eu acho que deu uma travadinha lá no. tá low. Opa! Opa, voltei. Eu estou te Voltou. ouvindo bem. Ah, tá bom. Agora tá tudo certo. Acho que agora você voltou. E para a gente Tá. começar esse papo, Eder, eu quero que você se apresente rapidamente para quem não te conhece ainda. Meu nome é Eider Macedo, todo mundo na indústria me conhece como Eider Macedo, né? Eu sou natural de Salvador, eu sou casado, tenho dois filhos, né? E a minha história na indústria farmacêutica começou como representante da indústria farmacêutica, né? Eu comecei por todos os estágios, aí fui promovido, a gerente distrital, assumi a distrital que compreendia o Ceará, o Piauí e Maranhão. Passei 8 anos e meio morando em Fortaleza, cidade maravilhosa também, né? E quando Uhum. foi em 2018, em julho de 2018, não, minto, em 2015 eu fui transferido para Recife, tive um desafio muito Uhum. grande, fiquei responsável como gerente distrital pela farmoquímica, né? E de Alagoas até o Rio Grande do Norte, com 10 representantes, né? E hoje, quando foi em 2018, eu encarei um desafio aqui que me foi feito e estou no Herbário como gerente regional. A minha área de atuação vai do Mato Grosso do Sul até o Acre. Pega todo o Nordeste, o Norte, uma parte do Centro-Oeste, né? Brasília, Goiânia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. De Pegou vez em todo o quando eu vou visitar Centro-Oeste.
De vez em quando eu vou visitar um pessoal em Recife. Ah, tá. De vez em quando você volta, né? Você deixa eles Isso, lembrarem que você existe. não, mas tem uma foto minha bem grande, com a minha altura, com o meu sorriso, com a minha carequinha, para eles não esquecerem de mim, né? Nem o cachorrinho também, né? Então, por Mas a isso gente que dá conta. na descrição da live de hoje eu coloquei do Brasil para cima. Porque, meu, Exato. Ah, eu achei ótimo aquilo ali, eu achei muito engraçado, muito legal. Queria dar boa noite aí ao pessoal que está entrando, a todo mundo aí, as pessoas que já trabalharam comigo também, os meus amigos, né? A família, né? Os seus amigos também, né? Que bom, né? Os seus alunos. Eu tenho acompanhado sim. alguns aqui também, o Elber, né? Obrigado aí pelo convite para a gente falar um pouquinho sobre habilidades, né? A gente já tem assim acho que 24 anos de indústria farmacêutica, a gente acaba observando alguma coisa. E como é um bate-papo, a gente aprende, a gente passa algumas experiências vividas. Eu espero que contribua, que toque no coraçãozinho de quem quer entrar e de quem está também fazendo parte dessa profissão que eu posso te dizer, é uma cachaça, né? A gente, quando bebe da primeira dose, a gente tem que secar a garrafa. Então, assim, a gente não se vê, né, Liege, fazendo outra coisa, né? Aham. Particularmente, eu gosto muito do que eu faço, né? Inclusive, faço propaganda. Se você quiser, eu posso fazer uma aqui. Eu Ah, me ó, se a preparei galera para isso. quiser. Não, se a galera quiser, eles que mandam aqui. Faço. A gente só tá aqui assim, ó. A gente só aperta o botão e liga. Quem manda aqui são eles. Se eles Ah, então disserem, ótimo. Eider, faça uma propaganda, você corre, Eu pega um VA e faço. manda. Faço sim, viu? Mas é muito bom. Obrigado aí pela oportunidade da gente estar conversando e vamos tentar, né, falar com essas pessoas maravilhosas que fazem parte do nosso segmento, né? E quem não Uhum. faz, que estejam aptos a entrar, que a gente sempre fala isso. A semana passada, conversei com o Simine, falei sobre algumas competências que são essenciais para a gente falar, né? Para entrar na indústria farmacêutica. A gente trabalhou muito a questão do processo seletivo por competências e hoje eu tenho o prazer de falar com você sobre habilidades, que são coisas, né, que requer o desenvolvimento. Então a gente desenvolve competência e desenvolve as habilidades, né? A atitude só depende de quem está fazendo É, parte do processo ou de quem já está na indústria, né? Então, mas as competências e as habilidades a gente precisa realmente desenvolver, porque a atitude vem da pessoa, é interno, né? Então, com a certeza. gente está aqui para desenvolver o conhecimento e as habilidades. E eu que te agradeço pelo tempo, né, pela disponibilidade, por aceitar o convite. Falar nisso, eu quero já convidar a todos que estão na live aqui para mandar essa live para quem eles acham que é importante, que precisa, que vai somar o nosso conteúdo. E para fazer isso muito fácil, tem um aviãozinho aqui embaixo. É só clicar o aviãozinho, abre sua lista de amigos no Insta. Você só vai marcando o nome, colocando o tiquezinho lá e aí manda o aviso que a gente está na live. Então, se você tem algum amigo, alguém que se interessa pelo assunto, que vai ganhar muito com esse bate-papo, já aproveita e já convida, porque daí a gente já começa o assunto com todo mundo, né? Tá, mandar um beijo aí para Rafa, para Ana Lu, para Mili, para o Marujo, Marujão, pessoa que eu gosto muito, para Rilka. Ah, eu vou ficar mandando um beijo aqui para todo mundo. E se deixar, a gente não vai falar de habilidade, só para mandar um abraço para essa galera que é uma turma boa, viu? Vou te dizer, foram pessoas que eu consegui trabalhar e que me engrandeceram muito, né? Me fizeram chegar onde eu cheguei. Eles contribuíram muito com essas questões de habilidade, de conhecimento, de relação interpessoal. Então, assim, foi muito engrandecedor trabalhar com todas essas pessoas, né? Simine chegando aí. Também é uma pessoa fantástica. Eu não posso nem falar do Simini porque eu sou fãzinho de carteirinha dele, então o Afrânio também, não posso esquecer do meu carequinha lá, é o carequinha 1, carequinha 2, carequinha 3, então assim, é todo mundo. Obrigado aí pelo apoio, pelo carinho. A gente sabe que a se falar o nome de todos é a gente, né, Tem estando 190 nos pessoas nossos. especiais aqui para a gente falar o nome, né? Isso que é É, o mais exatamente. gostoso. É exatamente. Até minha Afinal de cunhada contas, apareceu. até quem? Até quem? Até minha cunhada. E Opa, se
E se alguém começar aí mandando coraçãozinho, flor e não sei o que, é o marido. Ele resolveu aparecer nas lives essa semana e ele fica lá, manda beijo, manda coração, não sei o que. Quem não sabe vai falar assim, ó, tem um doido ali no meio, só mandando coração. Mas é ele, viu, gente? Se acontecer, você já sabe. Ah, que maravilha, que bom, que ótimo, que bom. Mas Eider, estamos então a à gente disposição. sabe que a gente está passando aí uma situação, né, um momento que é inédito, né, para todo mundo Sim, que está vivo hoje. É uma coisa que a gente não viu acontecer. A gente está aprendendo com isso, entendendo ainda qual que vai ser o impacto. A gente não tem como prever quando a gente vai voltar. Acho que já está bem próximo, né? Porque hoje sim. a gente recebeu lá no grupo um estudo super atualizado sobre essa curva. A gente já mostra que já chegou, já está caindo, né? Então a gente tem aí uma boa previsão de que a gente vai poder retornar às atividades em breve. Mas esse período de blackout, digamos assim, colocou a gente Lockdown, né, que chama, né? de Lockdown, lockdown, né? todo mundo trancado, É, colocou a gente numa situação nova e, consequentemente, não tem como a gente experimentar uma coisa e voltar a ser igual, né? As coisas vão sim, mudar um pouco, vão mudar bastante, inclusive. Algumas coisas eu acho que até para melhor, né? Porque a gente teve tempo de reorganizar algumas prioridades. Mas a nossa função, ela é extremamente sensível dentro desse cenário todo, porque ela sim, está sim, diretamente ligada, né? sim. Diretamente na classe médica, nos consultórios, nos hospitais. E como será que isso vai mudar? Assim, como que você enxerga hoje que quais são as alterações assim, que você vê primeiro? Tá, vamos lá. Você, acho que foi muito feliz quando você falou que é um momento de incertezas, né? A gente realmente está vivendo um momento de incertezas. Essa parada, nós somos privilegiados, queria falar isso também, porque nunca na história da humanidade, né, houve-se um confinamento social que nós estamos vivendo hoje, né? Uhum. Isso eu falo a nível mundial, porque até nas guerras, né, as pessoas nas regiões em conflito, sim, faziam esse confinamento, mas no restante do mundo não acontecia isso. E com as outras epidemias ou pandemias, nunca se viu uma mobilização tamanha para preservar a vida do próximo, porque nós estamos hoje em casa para fazer com que os serviços essenciais, como segurança, saúde, as pessoas que estão trabalhando no nosso back-office na fábrica, né? Então, para manter a, a roda, as engrenagens, a roda funcionando, né? Nós estamos em casa para eles trabalharem. Então, eu não conheço, eu já tenho 24 anos de indústria farmacêutica, 44 de idade, e nunca vi ninguém ter essa mobilização. Com relação à economia, a gente tem que falar, infelizmente, a gente tem que falar um pouquinho da economia. Uhum. Existe um pessimismo grande para este ano, porém, eu estava lendo o jornal Valor Econômico, né, a revista Valor Econômico ontem, e tem uma boa perspectiva para 2021. Aí você vai me perguntar, poxa, e esses 6 meses, 7 meses restantes? Como é que vai acontecer? O que é que vai acontecer, principalmente no nosso segmento? É um momento que a gente tem que ter muita atenção. Eu acho que a atenção para as oportunidades a gente tem que fazer agora. A gente tem que se preparar nesse momento de confinamento, né? Estudar sobre o que você tem mais dúvida, o que você não consegue falar bem. É o momento de você. Tem livros digitais, livros físicos, a gente recebe o tempo todo informações via redes sociais. Então, gente, esse é o momento para a gente exercitar, acho que uma das primeiras habilidades, né? A gente tem que buscar o conhecimento. Então, se você tem a sua fraqueza, planeje o que é que você tem de mais fraco que você não consegue. Se você quer entrar na indústria farmacêutica, é o momento de você observar os meios que você, rede social, essas lives que estão sendo feitas o tempo todo. Essa semana você fez uma maratona, não sei como é que você está aguentando, mas vamos lá.
Então, assim, todas as lives que eu assisti falando sobre indústria farmacêutica, eu vi e dicas importantíssimas, eu observei, anotei algumas dicas importantíssimas, inclusive, como a minha foi na quinta-feira, eu tive que pegar algumas coisas para não ser redundante aos meus colegas, para a gente trazer algo novo. Então você me deu um trabalho danado dessa semana, né, para a gente tentar trazer algo diferente aqui para os meninos e que realmente façam sentido para quem quer entrar e quem quer ficar. Né? Então, assim, eu acho que o momento é um momento de paciência. A gente tem que ter paciência para ver como é que o mercado, ao retornar, a gente identificar naquelas primeiras movimentações, para daí sim a gente concluir. Porque, assim, a indústria farmacêutica, no primeiro trimestre, foi um dos segmentos que mais cresceu, né? De todos os segmentos. E para quem é do ramo sabe, a indústria farmacêutica é a última a sair da crise, né? Ou é a primeira a sair da crise e a última a entrar. Então, a gente tem um privilégio, né? Então, a indústria farmacêutica ela consegue se restabelecer mais rapidamente do que os outros segmentos. Então, esse é o momento da preparação. Eu acho que a primeira dica que a gente tem que fazer é realmente se preparar e buscar, porque se você não buscar, não vai cair do céu para você. Né? Essa acho que é o meu conceito de retorno. Quando a gente retornar, a gente tem que ter aquela habilidade de perceber a movimentação. Porque você pode me perguntar assim, Liege, Eider, ou alguns colegas podem perguntar aqui, vão ter contratações? Vai ter... A gente não sabe. Eu, por exemplo, no Herbário, em uma das suas lives eu falei que eu tenho 2 vagas, né? E assim, a gente vem buscando currículos, um em Salvador e um em Fortaleza. Então, assim, nós vamos fazer, mas eu não posso dizer pelas outras indústrias. Então, existiu no primeiro trimestre algumas passadas de bola, assim, de produtos de um laboratório para o outro. Então, havia uma expectativa de expansão. Então, assim, a pessoa que não ficar ligada, ela vai deixar o bonde passar por cima dela. Então, a preparação é importante e a atenção mais ainda assim que nós voltarmos, né? Porque o mercado ele está se movimentando bastante, né? A concorrência também vai se fortalecendo. E mais do que nunca é importante que você esteja e seja a sua melhor versão, né? Para que você tenha a chance de ser o melhor do processo também. Sim, Então, exatamente. é importante focar nisso, né? E tem O algumas habilidades... lockdown tem que ser só físico, né, Liege? Para preservar as outras pessoas. Não mental, né? Mental Exato. não pode, né? Então a gente tem que fazer o lockdown só para deixar os nossos amigos trabalharem, abastecer as nossas farmácias, atender a necessidade dos nossos pacientes, a gente que já tem bastante tempo na indústria. Então, aqui, os 3 primeiros meses que nós fizemos, a gente tem que garantir pelo menos esses 2 meses que nós estamos parados, porque existem medicamentos contínuos, as pessoas não podem ficar sem as medicações. Então, nós temos essa responsabilidade. A gente não pode deixar faltar medicamento na praça, né? Então, assim, existem medicamentos de uso contínuo, existe medicamento para dor, que a pessoa vai, compra rapidinho e volta, né? Sempre respeitando a prescrição médica, né? A gente tem que falar isso aqui, né? Então, assim, as pessoas, o lockdown tem que ser físico e não mental. Acho que nesse momento, a gente tem que trabalhar de acordo com as regras e as políticas das empresas, mas também a gente tem que fazer a nossa parte em buscar o conhecimento. E quem quer entrar, mais ainda, né? Quem quer entrar é assistir essas lives, é assistir as dicas que são dadas o tempo todo, porque muita gente fala assim, eu tenho um sonho de entrar na indústria farmacêutica, mas não corre atrás do sonho. Ou, na verdade, não corre na frente, né, para entrar né, primeiro do que as pessoas que não estão fazendo absolutamente nada. Porque tem muita gente ainda hoje que não entendeu o recado, até mesmo para quem está trabalhando, e a gente precisa estar atentos a tudo, ao conhecimento. Acho que o conhecimento é a palavra de ordem nesse momento de confinamento.
A Miriam que está falando que conhecimento é poder. Eu concordo com ela plenamente. Exatamente. É. Ela Plenamente. um Até beijo, mesmo na Mili, para você. propaganda, né? E a Até mesmo história, na propaganda. Quanto mais você olha, sabe, mais você conhece, mais você consegue aprofundar com o médico, mais você ganha o respeito dele, mais você consegue trocar, gerar valor. Né? Então, conhecimento é poder, tanto para entrar, quanto para ficar, quanto para crescer na carreira. Não tem limite. Eliege, a Mili, estou lhe dizendo isso porque eu trabalhei com ela, eu sou suspeito em falar, mas eu não tenho autorização de dizer como foi que ela entrou da indústria farmacêutica, mas ela é um case de sucesso. Ela é um case de sucesso para a indústria farmacêutica. Se você quiser ter um case de sucesso, você pode chamar a Mili para falar sobre a história de vida dela e onde ela está hoje, entendeu? Então, assim, é uma pessoa admirável, muito admirável. Que bom E saber. que De repente, buscou, viu? se ela E que quiser, se ela buscou. topar uma live comigo, eu vou fazer uma maratona de Ó, 30 dias. Então, ó, vai ter. ela é fantástica, ela é muito fantástica. Quero E ver se quem essa trabalha com galera ela não é sabe. craque. Pois é, exatamente, exatamente. E a função da gente é essa, ajudar, fortalecer o nosso segmento. Eu acho que isso enriquece muito para as Uhum. pessoas, até para as pessoas que estão conosco, né, trabalhando, se dedicando, se doando, porque é uma doação que a gente, quando entra, a gente faz, né? É uma doação. Uhum. Então, assim, não é fácil, não é fácil entrar e não é fácil estar também, né? Então, o processo de adaptação é uma coisa que depende muito de cada pessoa. Então, assim, a preparação é fundamental, é fundamental. E existem situações que a gente precisa realmente sinalizar. Cases de sucesso, dicas. Eu acho que as pessoas têm que entender que nós estamos aqui para ajudar, tocar o coração e desenvolver as habilidades e as competências e os comportamentos, enfim. Com certeza. E falando Né? justamente das competências, né, a gente Sim. listou algumas que a gente entende que vão ser extremamente importantes para esse cenário, né? E a Aham. primeira delas que a gente conversou e que é muito próxima uma da outra, então eu vou falar as duas, tá? Sim, É pode a falar. estabilidade e a inteligência emocional para esse momento. Importantíssimo. Tanto para esse momento que nós estamos vivendo, quanto para o que há de vir, a por vir, né? Uhum. Primeiro porque eu estava refletindo esses dias a inteligência emocional, porque nós vínhamos num ritmo e de repente fomos cerceados de ir a campo. Então isso para quem é extremamente ativo, eu tô aqui com as pernas assim balançando, porque ficar muito tempo sentado para mim é uma coisa que essas pessoas que são hiperativas E ficar o dia inteiro são em reunião. E ficar o dia inteiro em reunião. nas reuniões, o meu nacional, o rapaz senta ali um pouquinho, aí eu levanto, tomo um cafezinho lá no fundo e sento e tal, mas eu não me desconcentro, isso aqui é o lado bom da história. Uhum. Então nós somos cerceados de ir a campo, de viajar, de estar visitando os nossos médicos, de bater nossas metas, né? E a gente precisa estar em casa em paz. Então existem muitas situações, as empresas têm apoiado muito. Eu vou dar um exemplo do Herbário. O Herbário contratou uma psicóloga para as pessoas que realmente não estavam conseguindo se adequar a esse novo modelo, né? Uhum. Que Novo modelo não, legal. que o home office já existe. Então nós fizemos uma seleção das pessoas que realmente não estavam conseguindo se adaptar. Então isso aí foi uma decisão que a nossa presidência, junto com a diretoria em si, se reuniu e falou assim, olha, o nosso RH, o RH tem que funcionar bem, o nosso RH, graças a Deus, funciona muito bem. Então eles contrataram uma psicóloga para fazer atendimentos para esses casos. Então, dar dicas de como ficar, né, em casa, do que fazer nesses momentos, Uhum. porque você tá preso. Eu não digo preso, mas você está confinado 50 dias num apartamento de 70 metros quadrados com, né, seus filhos, sua esposa. Não é que seja ruim, mas de uma vida que você levava, você mexe um pouquinho com a cabeça. Tanto nossa, Uhum. quanto dos filhos, quanto da esposa ou do marido. Então, a gente preocupado no bem-estar da saúde, afinal de contas, você tem que ter mente sã e corpo são, né?
Então a gente precisa fazer as nossas atividades mentais e as nossas atividades físicas também. A gente tem feito atividade dentro de casa, aqui do apartamento, né? Afastamos a mesa para um canto, o sofá para o outro. A esposa reclama, porque minha casa está bagunçada. Mas a gente tem que fazer atividade física, não pode ficar sem fazer atividade física. Então, assim, a gente adequa, adaptação. Somos seres humanos, os seres mais adaptáveis que existem no planeta, né? Então a gente consegue. Então, assim, você tem que ter uma estrutura muito, uma parte emocional muito bem definida, né? Se não tem, procure pessoas, leia sobre inteligência emocional, que te ajudam. Tem muitos livros que ajudam muito. E para o pós-Covid, eu acho que aí, mesmo para quem está trabalhando, eu acredito, Liege, que eu acho que até uma das habilidades essenciais que a gente vai ter que trabalhar, que a gente não pode sair igual para abraçar o mundo, porque vai vir todo mundo do meio. Você sabe como é a indústria farmacêutica, né? Se um botou o pé na rua, aí vem todo mundo, né? Então a gente. Aqui é feito manada. Exatamente. Tempos em Movimentos explica muito bem, né? A abertura do Tempos em Movimentos é aquilo ali. E aí é que está a inteligência emocional. Para você não se tornar uma pessoa, um profissional ulceroso, ansioso, estressado, o que é que você tem que fazer? Você tem que ter inteligência emocional. Quem quiser ir, que vá. Mas se você fez uma preparação antes do que você pretende fazer dos próximos 6 meses, com apenas pequenos ajustes nos desvios, nas variáveis que vão aparecer, você vai se sair melhor do que quem foi de frente e quis abraçar o mundo de uma vez só. Então, eu acho que esse é o momento para a gente realmente entender que o emocional da gente vai fazer muita diferença, tanto agora quanto na nossa volta, no nosso retorno. Essa é uma das habilidades que eu acho que a gente precisa estar bastante atento e lendo sobre isso. Para quem não tem, quem não consegue, acho que procurar... Existem várias formas hoje de você ter indicação de psicólogos, de conversar. Eles estão fazendo alguns atendimentos online, né? Então, assim, por videoconferência. Então, assim, eu acho que vale muito a pena se dedicar um pouquinho a isso. Tanto para agora quanto para depois. Com certeza. É um momento muito importante que a gente tenha uma oportunidade muito viva, né? De fazer primeiro, começar com autoconhecimento. Sim. E depois, né, começar a desenvolver inteligência emocional. É um momento maravilhoso. O Elber é o nosso expert em inteligência emocional, tem pacotes maravilhosos aí de autoconhecimento, faz um trabalho maravilhoso. Sim, inclusive, fantástico. Semana passada ele deu um treinamento muito bom para os meus alunos, para todos os alunos do Receita. E a galera amou. Então, isso realmente traz para o consciente muita coisa que a gente sofre, mas não entende. Né? Não está na superfície, está lá dentro. E aí você não sabe o que é que está te incomodando, fica aquela angústia. Né? Deixa eu responder uma pergunta aqui do Daniel, pode ser? Claro. Ele fez a minha assessor, eu tenho uma assessoria hoje, viu? Na segunda live eu tenho uma assessoria. O que esperar dos processos seletivos congelados? Daniel, assim, nem todas as empresas elas pararam totalmente, assim, o processo seletivo está parado, principalmente os processos que estão na fase do presencial, né? Esses processos realmente estão parados. Mas eu acredito que você deve pegar o telefone, seu telefonezinho, e ligar para o gerente que diz assim, a gente está parado, ligar para ele para perguntar, você tem previsão de volta? Como é que está o processo? O que é que a gente precisa estar, por onde eu preciso estar acompanhando? Se você já entregou o currículo, se já iniciou o processo, eu acho que você dá uma ligadinha para ele, bater um papo com o gerente. Às vezes ele está carente em casa também, sozinho, precisando conversar um pouco. Eu acho que vale a pena dar uma ligadinha para ele para perguntar se, por exemplo, no meu caso, lá no herbário, a gente vai dar prioridade aos 2 posicionamentos vagos, tanto em Fortaleza quanto em Salvador. É uma coisa que... Só que cada gestor, cada empresa tem uma metodologia, uma regra. Tem empresas que estão de férias. Se você ligar, provavelmente o gestor deve estar numa fazenda ou numa casa que não pega internet, você não deva conseguir. Mas manda uma mensagenzinha para ele não esquecer de você. Acho que é uma dica que
que vale a Reforçar o pena você, interesse, né? exatamente, ligar para Reforçar o ele, interesse. né? Outro ponto que a gente falou que eu achei super pertinente que você trouxe é a questão da educação e da disciplina, né? Porque muitas regras novas vão se estabelecer agora. É, eu acho que foi do Matheus, é isso? Eu acho que foi ele que perguntou? Não, a gente falou mais cedo, né, na nossa pauta, tá? Disciplina e educação. Ah, porque ele perguntou aqui também. Ah, certo, tudo bem. Eu achei que já era para responder a ele também. Ah, Olha tá. só, o pós vai ser prioridade a gente ter um pouco de educação, educação profissional. Por quê? Uhum. As nossas visitas não vão ser as mesmas visitas, principalmente nesse primeiro momento. Se todo mundo voltar de vez, os médicos também estão voltando de vez. Então, assim, um pediatra, vamos pegar um caso de pediatra, um caso de cardiologista, casos de psiquiatras que precisam realmente atender essas pessoas, esses seus pacientes. O volume dessas pessoas, desses médicos, dessas especialidades, que ficaram esse período, esses 50 dias sem atendimento, a mamãe vai querer prioridade. Então, a Uhum. educação nesse momento vai ser uma coisa elementar. Ele vai chegar no consultório, vai ver 50, 60 pacientes esperando o pediatra, esperando o cardiologista, esperando. Gente, a gente vai ter que ter. A gente não vai poder se aglomerar. Não é porque vai Uhum. acabar o confinamento que vamos chegar numa clínica ou no centro médico 10, 15 representantes juntos. Não adiantou de nada. Então, eu acho Pois é. que a gente precisa ter um pouco de sensibilidade educacional e entender que a sua vez chega. Se programe direitinho, veja o seu roteiro como vai, principalmente porque o roteiro padrão vai estar totalmente Vai bagunçado. ter muito Vai horário de estar médico bagunçado. mudando, Médico reduzindo. ou aumentando. Médico que só tem dia de manhã vai atender pacientes o dia inteiro, não vai poder receber os representantes, ou vai poder receber um ou dois representantes. Então a gente tem Uhum. que estar muito atento a esses detalhes, porque o aperto de mão, o abraço, tudo aquilo, isso, gente, vai ser. Acredito que nesse primeiro momento vai ser modificado. E a gente tem que ter educação para depois. Sabe por quê, Eliade? Porque se a gente não tiver isso, a gente vai criar uma confusão dentro com os pacientes, com as secretárias, e aí vai ficar muito mais difícil da gente retornar para visitar esse médico. Depois que todo mundo esqueceu o Covid, vai lembrar que Eider insistiu várias vezes em visitar com o doutor Fulaninho, entendeu? Forçou a barra, abriu a porta, entrou, insistiu, a paciente brigou com o paciente, aí o médico falou assim, eu não quero receber mais Eider, não. Então isso é uma outra coisa. Então a gente tem que estar disciplinado a ter a sensibilidade. Eu acho que educação, disciplina e sensibilidade, eu acho que elas têm que andar bem direcionadas Uhum. nesse contexto, entendeu? E tem algumas regras novas, né, de conduta. Então, não pode aglomerar, vai ter Sim, que chegar a passar álcool gel, no início vai ter que usar máscara. Então, exato, cada exatamente. consultório ele vai ter uma regra. Então, é muito importante, antes de você ir, se possível, né, se tiver relacionamento, fala com a secretária, vê como é que tá, né, o que eu preciso fazer para chegar aí, né? Preciso chegar de máscara? É, Né, que hora que eu posso ir? Então, tenta combinar isso certinho para que as visitas que você consiga fazer sejam da melhor qualidade possível, porque não vai dar para chegar, dar um recado rápido, entregar a caixinha e sair. não, Agora você não tem que vai. entregar valor nível máximo para fazer valer a pena. Exatamente. Nível hard mesmo, porque a gente quando antes dessa parada, dessa pandemia, a gente entrava sem máscara, falava com todo mundo, nos hospitais. Olha, o Covid trouxe coisas assim boas para o segmento. Então nós vamos estar mais preparados, mais cuidadosos. Quem hoje não tem um álcool gel no carro, quem hoje não, na verdade, quem hoje não anda com a máscara, hoje eu só dei uma saidinha para ir na farmácia para comprar uma medicação para dor de cabeça, e eu fui com minha mascarazinha, meu álcool gelzinho no carro, passei minha mãozinha, então
Educação. Não Isso foi se chama para Panheris hoje? educação. Como é? Não foi Não foi para o quê? Panheris hoje? Panheris? Não, não foi não. Não fui hoje não. Hoje eu não fui não. Poxa, quando assim, ontem a gente estava conversando aí, fui para comprar pão, aí me falou, pega o carro e vai comprar pão. Eu falei, não, eu vou andando. A padaria distante, eu tive que ir andando para fazer o tempo, mas eu fui com minha máscara, meu álcool gel, entendeu? Então, assim, a Uhum. gente tem que se precaver. Então, eu acho que vai mudar muito a nossa forma de trabalhar dentro do. Aí entra a questão da criatividade, né? Que aí eu acho que Uhum. criatividade, eu não sei se você vai me perguntar, mas é uma habilidade voltada à tecnologia também. Eu acho que elas podem andar juntas também, porque quantas pessoas, Liege, a gente ouve e diz assim: ah, mas eu só tenho o telefone, eu sei que o verde liga e o vermelho desliga. Quantas pessoas, né, não Não é sabem pouco. movimentar direito inclusive o WhatsApp. O WhatsApp é só aquela setinha inclinada que é para encaminhar, né, apagar, isso é coisa. Mas hoje É. existem muitas ferramentas, inclusive eu acredito vão aparecer, já tem alguns apps falando sobre busca dos médicos, para saber os médicos que estão atendendo, né? Inclusive eu já tenho alguns baixados aqui, inclusive para nossa volta, inclusões de médicos, então para a gente consultar realmente se o médico está atendendo no local. Então, as pessoas que não tiverem essa habilidade com a tecnologia vai ter um pouquinho de dificuldade. Então, você que está querendo entrar na indústria, já começa a fuçar seu smartphone, esses apps, né, esses cursos online, começa a buscar essas coisas voltadas, se é um sonho que você tem, corra na frente para que você possa sair na frente, né? Uhum. Atender a expectativa, a nossa expectativa, né, Liege? A nossa Com expectativa, certeza. né? E a criatividade ela está muito envolvida também nos processos de você encontrar meios de chegar até esse médico de uma maneira inovadora, né? Ir lá para falar aquilo que ele já sabe, ele prefere não aumentar o Exato. risco de contágio, digamos assim. Então, acho que a primeira coisa, para a gente conseguir se diferenciar, e isso para a sua equipe é uma opinião minha, mas acho que serve para a sua equipe que está em campo, que vai a campo, conseguiu entrar? Doutor, como está sendo? Né? Como foi para Exato. você? Como que está sendo agora? Como que está aqui no consultório? Como que eu posso te ajudar? A Então, velha e dependendo do conhecida tipo propaganda consultiva. É isso aí. consultiva, Concordo com como que eu você. posso te ajudar? Se ele falar que o movimento caiu, que ele está precisando retomar e tudo mais, doutor, como que tá as mídias sociais? Você costuma? Você tem uma página, tem um Instagram, né? Você tem contato com seus pacientes lá? Você tem uma lista de transmissão no WhatsApp? Dá Exato, soluções para exato. ele dentro do que ele precisa. Ah, eu não sei lidar muito bem com o Instagram. Olha, eu sei, se você quiser, eu te ajudo. Você quer que eu monte um perfil para você, para a clínica? Quer que eu te ensino como é que usa? É nessa hora que a gente vai usar o que a gente sabe, não só da indústria, mas como um todo, para oferecer valor, né? Entregar aquilo que o médico está É, precisando agora. No final das contas, você vai ficar tão marcado e a sua linha vai ficar tão marcada pelo trabalho prestado, pela importância que você está dando para aquele momento, que você nem vai precisar falar, você vai deixar as amostras e o médico já vai, por reciprocidade, né, que é um gatilho mental extremamente forte, ele vai prescrever. Então, você não vai precisar lá ficar falando aquela mesma mensagem. Encontra um meio de fazer diferente, de se diferenciar. Inclusive, você tocou num ponto, Liege, que eu acho que é fantástico. A nossa presença, vocês já pararam para imaginar que a nossa presença, não quando entra 10, 15 representantes no mesmo consultório, eu não sou a favor disso. Eu não sou a favor, porque o médico não vai ter. Ah, não, mas o médico só tem desse horário e. Gente, a gente tem que ter criatividade e criar os nossos meios de visitar esse cidadão. Porque 10, 15 representantes. Eu já cheguei no consultório com mais de 20 representantes para falar. Se você falar com cada representante falar com 3 produtos, gente, não tem memória que aguente. Não tem São memória que 60. aguente. Não é uma visita efetiva, não é uma É visita só para fechar a funcional. caixa, né? Gente, volte, volte.
e procure estabelecer contato com o médico e veja da melhor forma. E dizer para ele, dizer, doutor, é o seguinte, nós já fizemos várias... Olha, representantes de alta performance fazem isso. Ah, porque tem um grupo que não atende representante. Eu tenho 3, 4, 5 representantes que visitam médicos do jeitinho deles. Não precisa ser dentro, não precisa... Exato, exatamente. E visitas científicas, debatidas, com tempo, porque a nossa presença dentro do consultório tem que ser um momento de reflexão do médico. Ele tem que relaxar, não é ficar tenso, entendeu? Ele tem que relaxar. É o momento de estabelecer realmente contato com o profissional. Ele esqueceu um pouco aquela coisa do paciente, da mãe, da avó, da tia, do paciente reclamar o tempo todo, né, da preocupação em errar, porque o médico não pode errar, porque a vida é a saúde do pacientezinho dele, do paciente dele. Então, quando você chega, é um momento... Quantas vezes a gente chega no consultório, o médico está comendo uma fruta, a gente conversando, comendo uma fruta, tomando uma medicação. E, poxa, eu posso ir no banheiro antes de você começar a falar? Foi bom você ter chegado aqui. Não, doutor, fique à vontade, vai lá. Quando a gente sai, a gente recebe toda a carga. Mas a gente fez um bem, gente. A nossa vida aqui, os valores de muitas empresas é promover o bem-estar. Os nossos valores é promover o bem-estar. Os valores do herbário é promover o bem-estar. Né? E saúde à população, à sociedade, aos nossos funcionários. Então, muitas empresas têm esse foco de promover o bem-estar. Né? Então, a gente não pode ser um peso dentro do... Então, a sensibilidade deve existir dentro do... E existem meios da gente conseguir conquistar isso. Essa é a minha opinião. Só para você ter uma ideia, Eider, hoje no treinamento mesmo que eu fiz hoje para as AIS, eu estava dando alguns exemplos, né, que a gente estava falando de propaganda de valor. Que muita gente acha que não sabe como pedir prescrição. Meu, não tem que pedir prescrição. Não é assim, doutor prescreve isso, não existe, né? Não. E eu estava dando alguns exemplos de como você pode prestar um serviço totalmente desconectado com o seu negócio, mas que vão gerar um valor sem tamanho. Eu contei dois casos, né? 2 histórias rápidas. Um de um médico que eu cheguei, era 1h da tarde, o consultório estava lotado, eu não tinha almoçado ainda. Eu saí, comprei um almoço para ele, voltei e ele almoçou enquanto eu estava ali junto com ele. Ele falou assim, nossa, ali eu ia ter que comer essa barrinha aqui, ó. Ele pegou uma barrinha, eu ia ter que comer essa barrinha. Você não sabe o tanto que você está me ajudando. Então, assim, falei, doutor, fica tranquilo, come. Eu vou arrumar as caixinhas aqui, as amostras, tal. Pode comer tranquilo, depois eu dou o recado. Então, ele almoçou. E beleza, eu ganhei uma porta aberta com esse médico, que eu ia, era o mesmo horário, todo mundo era o mesmo horário, eu podia ir a hora que eu quisesse. Teve um outro caso de uma médica que estava às 6h da tarde, com o consultório cheio, atrasou com o filho para pegar na escola. E aí eu falei, doutora, liga lá na escola, fala que eu tô indo buscar, dá para ser assim? Ela, jura? Eu falei, claro. Liga lá. Ela ligou. Não, pode ir que eles já estão sabendo. Eu fui, peguei o filho dela, pus dentro do meu carro, perguntei um monte de coisa para ele, fiz amizade com ele, levei para o consultório e ela ficou eternamente grata, porque imagina você não ter como alguém pegar o seu filho, assim, tipo, como que eu vou pegar meu filho? Eu tô com o consultório lotado. Se o paciente me essa relação não se perde, exatamente. Exatamente, essa relação não se perde. Existe várias formas de você estabelecer contato com esses médicos. O médico é muito difícil. Eu vim visitar com uma representante nossa em Itabaiana que o cara não aceita gerente. Eu falei, pô, ele não aceita gerente, eu vou ficar... Não, mas eu queria que você conhecesse ele. A gente ficou 45 minutos falando de produto. 47 minutos falando de produto. Uma cidade no interior de Sergipe. Então, assim, tudo é a forma de como você chega. Ele já começou logo assim, você é gerente dela, eu já quebrei logo. Não, ela é que é minha gerente. Eu só faço o que ela quer. Eu só vou para onde ela me leva. Então, quem é que manda aqui? Aí ele olhou para mim. É ela. Eu falei, exatamente. Então, eu não sou gerente dela. Eu estou aqui para ajudar, para ver como é que está o material. Então, a gente entra em outras discussões e conversamos ciência. É o que eu estou lhe dizendo. Conversamos ciência.
dentro do consultório de um cara que não aceita gerente. E eu não, e assim, os gerentes que me desculpem, mas se não aceitam é porque não estabeleceram contato. Tem que haver contato. E Tem que porque haver contato dentro. em algum momento desrespeitou o próprio propagandista, a própria pessoa da equipe dele. Exatamente. O médico só pega a birra de gerente quando ele percebe que aquele cara que está ali com ele todos os meses não é respeitado pelo gestor. Exatamente. Ô Liege, o Márcio está perguntando aqui. Eider, fala sobre neófito com idade acima de 40 anos. Temos chances? Ô Márcio, na indústria farmacêutica, eu vou te falar uma coisa. Se você tem se você atende todas as competências. Eu conheço um representante de 70 anos, que está puxando pasta e não é um representante, nem são dois representantes. 70 anos e que entraram com mais de 40, tá? E está na mesma empresa. Existem algumas empresas que elas trabalham muito assim para dar essa oportunidade para quem está querendo começar. A neófitos, né? Como é conhecido aqui no nosso ramo, né? Muitas empresas elas abrem linhas especiais com produtos maduros e trazem pessoas neófitas com a idade um pouco avançada. Ou pegam pessoas que também têm uma idade acima dos 40, né, para fazer esse trabalho de... Então, assim, existem muitas empresas que já fazem isso, tá? Então, valeria a pena você entrar em contato com algum representante que você conhece para ver quais são as empresas que estão voltadas. Eu, por exemplo, eu não tenho problema nenhum com idade, tá? Você tendo competência, você atendendo ao perfil exigido do cargo e da vaga e tendo atitude, meu amigo, como você está tendo assistindo a nossa live aqui agora. Oh, que pretensão, já pensou? Brincadeira. Mas vai te ajudar muito. Espero poder ter... procura um representante. Existem muitos laboratórios que fazem isso, tá? Foi só para quebrar o clima e dar risada que eu estava falando. Eu não sou tão sério assim também, não. Tem que descontrair de vez em quando, né? E a minha assessoria aqui tá danada, viu, rapaz? Toda hora me cutuca aqui para falar. Tá muito boa essa assessoria sua, tô adorando. Teve um comentário aqui que eu achei muito legal. Deixa eu perguntar aqui, deixa eu puxar aqui. É que tá entrando mensagem nova. Aqui, ó. Eu já contratei rep com 59 anos em Salvador, quando eu era gerente. André Ferraz. Ele está falando que ele já contratou neófito com 59 anos. E eu posso dizer para ele que deve ter sido a pessoa mais comprometida dele, deve ter sido a pessoa de alta performance. Isso eu não vou garantir 100%, mas se ele contratou acima disso é porque mostrou que as competências desse cidadão estavam além de quem estava na própria empresa. Então, se ele viu um alto nível, um grau elevado de atitude, de conhecimento, de habilidade, meu amigo, a experiência de uma pessoa dessa é vasta. Agora sim, não adianta você ter experiência se você não tem atitude. Se você tem atitude, meu amigo, corra e vá fazer. E uma das primeiras coisas, eu sempre falo isso, em todas as conversas, gente, se você realmente quer entrar na indústria farmacêutica, o primeiro passo é atualize o seu currículo. Se você não atualizar, o que a gente pega no processo seletivo de currículo desatualizado e que a gente passa constrangimento, não é brincadeira. Então, acho que a primeira pô, você tem que ter cuidado com a sua vida, né? Currículo vitae, né? A sua vida, é a sua vida profissional ali. Então, você não pode tratar a sua vida profissional de qualquer jeito. É a maneira como tem que ser atualizado. se apresenta. É a maneira como você se apresenta para a pessoa através do currículo. Se você não tem um currículo organizado, isso já fala muito sobre você. Pois é, currículo vitae, é a vida, é o seu histórico, é a sua vida profissional está toda ali. E o que é que eu coloco no meu currículo? Coloque o que seja interessante. O que for de interessante, porque você vai ter que explicar tudo que está no currículo ali. Tudo que estiver no currículo, você vai explicar. Eu sou neófito, não tem problema, a gente vai adaptar
Se você está participando do processo seletivo, é porque o perfil e as competências permitem com que você faça parte do processo. Já começa por aí. Aí, se você pega um currículo... Eu estou vendo aqui, amigo, que você se formou em 2010. Você já está há 10 anos sem estudar? Sem fazer um curso? Não, não. Eu fiz um curso de coaching, fiz um pós-graduação, mas não está no seu currículo. Um cara desse, para mim, ele demonstra desorganização. Cuidado, zelo. Tem que ter cuidado, tem que ter zelo. Eu falo para os meus filhos o tempo todo. O problema é que vocês têm que olhar o detalhe. É o detalhe do negócio. Não faça por fazer. Crie propósito, crie sentido. Inclusive, o Eric perguntou aqui, como será a propaganda no campo pós-pandemia? Eric, isso que só complementando a minha frase e respondendo a sua pergunta, não será a mesma. Você tem que criar propósito para visitar cada médico. Você tem que ter um propósito. Se você tem que visitar 400 médicos, você tem que ter 400 propósitos. Tem que fazer sentido a sua ida em cada médico. Se o médico não quer lhe atender, não quer receber a sua visita, é o propósito dele. O seu propósito era visitá-lo. Mas ele não quer, não insista. Procure um outro médico. Então a gente tem que dar sentido. Inclusive isso para dentro de casa. Eu falo isso o tempo todo, o detalhe. Se você não tiver o detalhe, e num processo seletivo, gente, o detalhe é o currículo. Quando você faz uma pergunta no currículo, não, mas é porque esse currículo estava no Vagas lá. Gente do céu, tire do Vagas e leve um impresso. Mas você disse que não precisava trazer, porque eu achava que seu currículo estava atualizado. Você não tá, né? Faz direito. Gente, uma primeira aula, primeiro módulo é currículo, eu dou layout prontinho, é só editar. Justamente porque eu sou muito chata com o currículo, eu mando refazer, eu olho todos. Meus alunos saem com currículo alinhadinhos, né? Porque é muito importante. Não adianta ensinar tudo da profissão se o currículo está ruim. Pois é, exatamente. Então, assim, eu fiz um processo seletivo recentemente aí, que o cara falou assim, eu tenho currículo Lattes. Eu falei, opa, o cara né? Tem currículo Lattes e tal, já, segmento de educação, vamos ver e tal. Quando eu fui olhar, o cara, a última atualização do cara foi de 2003. Nossa, eu não Gente posso do céu, falar então nada, não diga. faz uns Então não 3 anos que eu não diga. atualizo meu Lattes. Então atualize, viu? Vou puxar a sua orelha. Atualize o Vou seu Lattes. Porque atualizar meu Lattes. se você vier fazer o processo comigo, e você vai estar fora do processo. Ou então você não menciona que você tem um Lattes. Me Então entregue só o seu. Não fala nada. O André Ferraz também está falando sobre. Ele pediu para você falar sobre a contratação de neófitos sem indicação. Contratação de neófitos sem indicação? É que a grande maioria dos neófitos acha que só entra com indicação. Não, eu não acredito nisso. Sabe por quê? Eu recebi alguns currículos, inclusive contratei um representante o ano passado, retrasado, eu entrei em 2018, foi início de 2019, e o contato dele comigo foi via LinkedIn, amigo. Ele me achou no LinkedIn. Olha, eu trabalho com carro, eu posso te mandar um currículo para você analisar. A atitude dele já foi louvável. Então, eu já olhei o currículo dele, atendia às competências, um setor que tinha uma rotatividade muito grande, tá? E aí ele foi, bateu no peito e disse assim, pode me dar os números que eu vou te entregar. Eu falei, porra, tá certo, eu vou te dar. Você tem capacidade? Você acha que eu tenho capacidade? Acho não. Eu tenho sim. Eu vou te entregar. Eu falei, tá bom. Tá com a gente até hoje. E é danado. E ele é danado. Tem a maior evolução do distrito hoje, tá? Então, só a dica. Só a dica aí pro colega aí. Então, é o que eu costumo falar. Eu sou um caso. Eu sou um caso que entrou sem indicação, sem experiência comercial e fui. Eu só sei que eu fui. Eu me preparei muito. Eu perguntei para todo mundo porque eu trabalhava em farmácia, em drogaria. Todo mundo que entrava, eu perguntava. Eu queria tirar todos os detalhes. Eu queria saber tudo. Porque a gente não tinha lives, a gente não tinha nada no Google, a gente não tinha nada.
Então, todo mundo Uhum. que entrava lá para fazer o trabalho da farmácia, eu, o que você sabe dos laboratórios? Ou me ensina aí, ou fala para mim qual que é, como que acontece. Eu cheguei tão certa de que aquela vaga era minha, que mesmo eu estando totalmente fora do perfil que eles esperavam, porque eles queriam alguém formado em marketing, administração, e eu sou formada em farmácia, mas eu quebrei todos os pré-conceitos deles. Tudo que eles estavam procurando eu Sim, não tinha, mas eu acho que eu tinha tanta vontade ali e tanta iniciativa de ter buscado informação e que eu acabei me destacando daqueles que estavam dentro do perfil que eles buscavam. Então, é por isso que eu é, falo, tem que se preparar, não tem jeito, né? Se você quiser fazer diferente, é, você tem que chegar diferente, sabendo que os outros não sabem. eu sempre falo, você falou um preconceito aí, eu tenho um negocinho que eu falo sempre assim, não desperte o preconceito, aguce o conceito, o seu conceito. Porque só quem pode fazer o seu conceito é você, meu amigo. Não sou eu, não é Elied. Você pode ter o melhor programa de formação de representante do mundo. Eu sei que seu programa é bom. Você tem, se você faz direitinho, ajuda muito no processo de adaptabilidade. Mas, gente, se Uhum. você não tiver tudo bem definido, não tiver atitude, não tiver uma boa postura, não adianta o melhor curso do mundo que você vai fazer. Você não entra. Ah, Eida, mas eu fiz um, fiz dois, fiz três processos e não entrei. Meu amigo, então se você não refletiu no que você não conseguiu ultrapassar como objetivo, como desafio que foi colocado para você, você vai fazer 10 e não vai conseguir entrar no processo seletivo. Não Reflita não sobre o vai que você conseguir não subir de conseguiu nível. fazer. Né? Eu tenho um Entendeu? caso de um aluno que ele fez 5 processos Nossa, em bons laboratórios, tudo. E nossa. nos 2 últimos que ele fez, eu já estava aqui na ativa e tal. Ele não era meu aluno ainda. Ele me pediu algumas dicas, eu dei e tal. Mas ele não Uhum. entrou. No segundo que ele não entrou, né, depois desse processo, no quinto, na verdade, que ele não entrou, ele decidiu. Ah, então tá, então agora eu vou fazer. No primeiro que ele fez, o primeiro processo que ele fez, ele entrou. Por quê? Porque faltava um ajuste que eu consegui identificar depois que eu Exato. consegui olhar para ele, né? Eu falei assim, olha, em vez de colocar o currículo assim, coloca assim. Em vez de falar isso, fala isso. Sim. Pronto, ele estava pronto, ele é um bom candidato, ele é um bom profissional, eu tenho certeza que ele vai arrebentar. Só que faltava Olied, o ajustezinho da chave. perfeito. Um representante nosso, ele fez um processo seletivo. Eu não estava na empresa. Ele entrou um mês antes do que eu. Acho que ele entrou em maio, eu entrei. Não, foi. Eu entrei em julho, ele entrou em junho. Então o antigo gestor fez o processo dele. Só que um ano antes, ele foi desligado. Ele fez um processo para entrar no herbário. E aí o gestor falou assim, cara, só está faltando um detalhezinho no seu. É isso que eu falo, gestores, por favor, feedback tem que ser estruturado, tem que dar, porque senão a pessoa não desenvolve. Ele estruturou o feedback, falou do que precisava, ele contratou um coaching, um personal coaching, alguma coisa assim. Uhum. No segundo processo, quando ele fez o processo seletivo, aquela habilidade, aquela competência, ele atendeu de forma exemplar. Ele procurou, então ele falou: eu não consigo fazer isso sozinho. Buscou e está com a gente até hoje. E é um excelente Oi, representante. Entendeu? Oi. sensacional. A gente tem 1 minuto e 40 para lá de acabar. Ah, é Ah, é tão mesmo? bom, né? A Tá gente bom, marca outra. bate-papo. A gente Vamos, a gente marca faz, outra. eu Eu estou à quero aproveitar para disposição. convidar todo mundo que está aqui, que ainda não está participando do workshop, ele é online, gratuito. Para se cadastrar, é só acessar o site, ó, receitadepropagandista.com.br/workshop. O vídeo 3 vai para o ar amanhã e a aula é completa de LinkedIn. Para você sair do Tá. zero até o perfil campeão, todas as dicas lá, tudo disponível. E na live à noite vai ser com a Érica Camargo, top em LinkedIn. Sim. E lá Conhe... de manhã eu vou ensinar a fazer o cadastro e à noite a gente vai ensinar a fazer networking que funciona. Networking de verdade, aquele que dá resultado, aquele que fez o seu propagandista ser contratado, a abordagem correta. Então eu espero todo mundo aqui amanhã também para a gente aprender uma parte fundamental do processo de contratação que é LinkedIn. Então eu Exato. queria te agradecer demais aí por Eu, ter
esse momento com a gente, enriquecido tanto. 30 segundos. Tá, um beijo para todo mundo aí. Por favor, Thaís, Paulo Matos, me passa essas perguntas pelo LinkedIn que eu respondo com o maior prazer. Um beijo a todos vocês, espero ter contribuído e vamos fazer dar outras dicas e eu vou estar sempre à disposição para ajudá-los a entrar e para ajudá-los a ficar e a se desenvolverem, tá? Beijo grande para todo mundo. Li, brigadão, viu? Muito Fica com obrigada, Deus. arrasou. Tá certo? Valeu, um abraço para você. Tchau, tchau, gente. Um beijão para todo mundo aí, viu?